Alerta Geral. São 7h32. As últimas 48 horas foram marcadas pela realização de 3 pesquisas sobre a avaliação do governo federal e também a corrida eleitoral de 2022. As primeiras informações sobre a pesquisa do Instituto Datafolha, que mostra o crescimento da rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, chegam agora as informações com Carlos Alberto. Novas pesquisas políticas mostram como podem ser as eleições em 2022. Nova pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada nesta quinta-feira mostra que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro atingiu o pior índice desde o início do mandato. De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores classificaram o governo como ruim ou péssimo. A taxa antes era de 45% no questionário aplicado em 11 de maio e 32% em 8 de dezembro do ano passado. A taxa de ótimo ou bom manteve-se estável em 24% desde maio. Já a porcentagem de regular foi de 30% para 24%. A pesquisa foi feita presencialmente nos dias 7 e 8 de julho, com 2.074 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Outra pesquisa, jornalista Beto Almeida, realizada pelo IPESP, contratada pela XP Investimentos, mostra números bem parecidos com esse cenário traçado na participação do Carlos Alberto. O IPESP aponta que a rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro chega a 52%. Temos um conjunto de fatores aí, como as investigações da CPI da Covid-19, denúncias que surgem sobre rachadinha, desgastes da imagem do governo federal, porque muitas ações ainda não estão dentro das expectativas da população. O governo fez o esforço aí com a manutenção do auxílio emergencial, que foi fundamental, continua sendo essencial para dar mais estabilidade à economia, mas as polêmicas geradas em torno das ações adotadas pelo Ministério da Saúde na área da vacinação, especialmente da compra de vacinas, acabou por gerar ainda mais desgaste à imagem do governo, que se reflete também na rejeição na corrida presidencial. Pois é, Luciano, essa piora da avaliação do governo, né, de acordo com essas pesquisas, coincide exatamente com esses pontos citados por você. Avanço da CPI da Covid, porque uma CPI é aquela coisa, você sabe como ela inicia, não sabe como termina, ela vai ganhando novos contornos, e é o que tem acontecido agora em função, por exemplo, dessas novas denúncias de supostos esquemas de corrupção no governo, no Ministério da Saúde, e isso parece que tem pegado, como se diz, tem chegado junto ao inconsciente da população. E uma coisa que chama a atenção... E um detalhe, antes de você avançar no seu comentário, Beto, a sensação que dá é que o governo não está tendo a competência devida para se defender e vai ignorando determinadas denúncias quando deveria criar o contraponto para mostrar o que o governo considera a veracidade dos fatos nessas denúncias sobre compra de vacinas. Mas aí já revela a falta de estratégia do governo, a estratégia da comunicação, do próprio presidente Bolsonaro em se comunicar. Quer dizer, entra uma série de fatores que complicam, sem dúvida, esse quadro. E essa piora da imagem presidencial, Luciano, me chamou a atenção isso aqui. Ela acontece principalmente entre a parcela da população que ganha até 2 salários mínimos. A avaliação negativa desse grupo cresceu 9 pontos percentuais em 2 meses. Passou de 45% para 54%. Ou seja, é exatamente na classe pobre, na classe que depende do auxílio emergencial, da classe que vive do Bolsa Família, é aí onde está a piora maior do presidente Bolsonaro. E na região Nordeste, essa rejeição chega a 60%, que é um dos maiores desafios para os aliados do presidente Jair Bolsonaro, ao traçarem estratégias para a recuperação de popularidade do presidente e, ao mesmo tempo, definirem as ações para garantir a caminhada à reeleição em 2022. É um índice
elevado, porque aqui na região Nordeste reside a maioria dos beneficiários do Bolsa Família. Exatamente, aqui na região Norte. Mas tem um fato positivo também na pesquisa, tá? Pelo menos dá para enxergar um fato positivo nessa pesquisa, nas 3 pesquisas na realidade. É essa avaliação, estou falando aqui pelo número do Datafolha, de 24% para ótimo ou bom na avaliação. Por que é positivo? Porque esse número está estável desde o último levantamento. Significa dizer o seguinte, que há um núcleo, vamos dizer assim, do eleitorado de brasileiros que é bem adepto ao presidente Bolsonaro e que não abre. Então você, apesar de tudo, desse crescimento negativo, ainda assim não ter havido piora no índice de avaliação do governo, aí nesse aspecto, mantendo-se em 24%, isso é um fato positivo.